Olá, meu irmão, minha irmã, você que está hoje dando continuidade a esse caminho vocacional, a esse caminho de discernimento na sua vida. É um prazer poder estar falando para vocês, estar falando para vocês de algo tão precioso, de algo tão caro, que são os fundamentos da nossa vocação, os fundamentos do chamado ao carisma, à comunidade Shalom. Dentre vocês, certamente, há alguns que já vivem esse caminho vocacional há algum tempo, certamente alguns já fizeram outros anos de vocacional, já têm algum tempo na obra, há outros, certamente, que estão chegando agora, que conheceram há pouco tempo a comunidade, que estão no seu primeiro ano vocacional. Independente do caminho que você fez até aqui, este é um tempo de graça e é um tempo em que você é chamado a conhecer melhor a vocação Shalom, a conhecer melhor o carisma Shalom, e não só nos seus aspectos exteriores, mas naquilo que o constitui a partir de dentro. E também um tempo para melhor discernir a vontade de Deus para a sua vida. Um tempo para encontrar qual é o chamado, qual a direção, qual a vontade de Deus para a sua vida, de maneira que você possa abraçá-lo. Claro que dentro de um caminho de discernimento, dentro de um caminho de busca da vontade de Deus, a gente precisa conhecer aquela vocação, aquele carisma, aquela comunidade com a qual nós estamos, digamos assim, paquerando, né? Aquela comunidade da qual nós estamos nos aproximando e com a qual nós queremos provavelmente fazer um caminho de consagração a Deus. Quais são os fundamentos da vocação Shalom? O que é, no fundo, a vocação, a comunidade Shalom, para além daquilo que você conhece? Talvez você tenha conhecido a comunidade através de um evento que a comunidade faz, e aí a comunidade Shalom é aquela comunidade que faz o evento tal. Talvez você tenha conhecido a comunidade através de um grupo de oração, e aí você entenda, a comunidade Shalom é aquela que faz grupos de oração. Talvez através de um meio de comunicação, é aquela comunidade que trabalha os meios de comunicação, as artes, enfim. Mas esse primeiro contato seu com a comunidade, a maneira como você conheceu a comunidade, certamente ela representa um aspecto, uma expressão do carisma, uma expressão da vocação. O que é o carisma, então? O que é a vocação Shalom? Quais são os fundamentos dessa comunidade? Os nossos estatutos, que se você tiver, se você tiver os estatutos, você pode tomá-lo, pode abri-lo. Os nossos estatutos, na sua página 9, quando se faz um preâmbulo aos estatutos, eles iniciam dizendo o seguinte: ao encontrar os discípulos no cenáculo, Jesus ressuscitado lhes diz: paz a vós, ou seja, Shalom. Em Jesus, esta saudação é uma real comunicação da paz, isto é, de toda sorte de bênçãos espirituais e materiais, a felicidade perfeita que o Messias nos traz. É, enfim, o anúncio e a doação da salvação plena. Desta forma, podemos dizer que Jesus é o Shalom do Pai para o mundo, a verdadeira, plena e única paz que o homem pode ter. Por isso, o apóstolo diz: Cristo é a nossa paz. Os nossos estatutos, eles se iniciam fazendo referência a uma passagem bíblica, a um trecho da Sagrada Escritura, que para nós é o fundamento da nossa vocação. Essa passagem é a passagem do Evangelho de São João, no capítulo 20, a partir do versículo 19, que narra o encontro de Jesus ressuscitado com os seus discípulos. Quando Jesus aparece ressuscitado, mostra as suas chagas, mostra o seu lado aberto, as suas mãos, e lhes diz: paz a vós, lhes diz Shalom.
Dizendo Shalom, Jesus logo depois sopra sobre eles e soprando lhes comunica o Espírito Santo e lhes diz: recebei o Espírito Santo, aquele a quem perdoares os pecados serão perdoados, a quem retiverdes serão retidos, e assim por diante. Vejam só, meus irmãos, a nossa vocação, ela nasce dessa experiência com o Senhor ressuscitado, que nos comunica a sua paz e nos envia em missão. Se a gente quisesse resumir a fonte, o fundamento da vocação Shalom, a gente chegaria a esta resolução. A experiência com Jesus ressuscitado, que sopra sobre nós o seu Espírito, nos comunica a sua paz e nos envia em missão para reconciliar todos os homens com Ele, para levar essa paz que Ele nos comunicou. Jesus, quando encontra os seus discípulos, a primeira coisa que ele diz é Shalom, paz a vós. E como a gente viu aqui nessa explicação muito simples dos nossos estatutos, essa palavra Shalom, ela é uma real comunicação da paz, de toda sorte de bênçãos espirituais e materiais, a felicidade perfeita. Vejam só, a salvação que Jesus nos dá, ela não é uma maquiagem sobre as dificuldades da nossa vida. A salvação que Jesus nos dá, ela não é uma tranquilidade diante de tribulações que a gente possa viver. A salvação que Jesus nos dá é toda sorte de bênçãos espirituais e materiais. É a felicidade perfeita. Assim que se define o Shalom, assim que se define a paz que nós recebemos. Ah, padre, então quer dizer que quem é da comunidade Shalom, quem tem o carisma Shalom, é uma pessoa que tem toda a bênção do mundo, espiritual, material, não tem nenhum problema e tem uma felicidade perfeita. Claro que não é assim, a nível prático, mas nós recebemos de Deus tudo isso e temos a consciência de que todo o bem material, espiritual e toda a nossa felicidade vem do Senhor ressuscitado, vem da nossa experiência com Ele, vem do nosso encontro com esse Senhor ressuscitado. Jesus é o Shalom do Pai para o mundo, a verdadeira, plena e única paz que o homem pode ter. Como nos diz o apóstolo São Paulo, Cristo é a nossa paz. Uma paz nesse sentido profundo do qual nós já ouvimos falar. E aí continuam os nossos estatutos dizendo o seguinte: ao doar a sua paz aos discípulos, o ressuscitado que passou pela cruz e que por isso traz suas marcas gloriosas, enviou-os ao mundo em seu nome e lhes deu o seu Espírito para implantar com o seu poder esta paz no coração de cada homem e de toda a humanidade. O ressuscitado encontra os seus discípulos, mostra as suas chagas, mostra as suas feridas gloriosas e envia os discípulos ao mundo, dando-lhes o Espírito Santo para que eles possam implantar a paz no coração de cada homem e no coração da humanidade inteira. Jesus encontra, toca, comunica o Espírito e envia. E aqui nós damos um passinho a mais naquele que é o nosso chamado. Nós não encontramos Jesus ressuscitado para que esse encontro nos preencha e basta. E aí somos felizes, estamos em paz, o Senhor nos tocou. Não, nós encontramos e esse encontro nos coloca em movimento. Esse encontro nos faz, nos comunica um envio. Desse encontro nós somos enviados. Desse encontro
nós somos impulsionados pelo Espírito de Deus a anunciar a boa nova e a implantar a paz no coração de cada um. Inseridos no seio da Trindade, continuam os estatutos, por meio do coração traspassado de Cristo, nela contemplamos o amor do Pai, bebemos do poder e da santidade do Espírito, e enxertados em Cristo, somos enviados ao mundo para anunciar a boa nova da salvação. Um pouco um resumo daquilo que a gente já falou no fundo. Inseridos na Trindade, nós contemplamos o amor do Pai, bebemos do poder e da santidade do Espírito, e enxertados em Cristo, somos enviados ao mundo para anunciar a boa nova da salvação. Partilhe um pouco com a pessoa do seu lado aquilo que nós falamos até aqui. Partilhe um pouco o que você entendeu e como você enxerga essa experiência dos discípulos com Jesus, que deve ser a nossa experiência como Shalom. Os nossos estatutos, ainda na página 9, ainda no preâmbulo, se diz o seguinte: a comunidade católica Shalom é fundamentada nesta experiência do ressuscitado que passou pela cruz. Ele, para a maior glória do Pai, derrama sobre nós o seu Espírito e nos envia como discípulos e ministros da paz. Somos chamados a acolher, viver e testemunhar o carisma da paz. A comunidade é fundamentada na experiência carismática de um novo Pentecostes na Igreja, através da efusão do Espírito Santo e consequente desabrochar e uso dos seus carismas, com a espiritualidade, vida comum e apostolado que lhe são próprios, serve à Igreja e colabora com a implantação da paz no mundo. Meus irmãos, a nossa comunidade é fundamentada nessa experiência do ressuscitado. E é muito importante que você, dando início ou continuidade a esse seu caminho vocacional, você tenha feito ou faça o quanto antes e aprofunde a sua experiência concreta com Deus. Não há como seguir a Jesus Cristo sem ter uma experiência com Ele. Não há como abraçar a vocação Shalom sem essa experiência do ressuscitado. Uma experiência que, no nosso caso, isso nos dizem os próprios estatutos, na parte que a gente acabou de ler, uma experiência que, no nosso caso, ela é uma experiência carismática. É a experiência da efusão no Espírito Santo. Não há possibilidade de alguém
estar na comunidade de vida ou na comunidade de aliança sem ter feito e sem fazer renovadamente em sua vida a experiência da efusão do Espírito Santo. E com essa efusão, também o desabrochar e o uso dos carismas do Espírito Santo. A gente sabe que no meio de nós há sempre aqueles irmãos que têm uma abertura maior a um determinado tipo de dom, não é, do Espírito Santo. Há aqueles irmãos que a gente talvez até diga assim, aquele ali é mais carismático, né? Mas nenhum de nós pode se excluir dessa graça, porque excluindo-se dessa graça da efusão do Espírito Santo e do uso dos carismas, nós estamos nos excluindo da vocação Shalom. Você não pode imaginar que você é chamado à vocação Shalom se você não se identifica com os carismas do Espírito Santo. Se você não se abre às moções do Espírito Santo, à ciência, à sabedoria, à cura, aos milagres, ao dom de línguas e assim por diante. Nós nascemos dessa graça, a vocação nasceu dessa graça. E a vocação se entende a partir dessa graça, não de alguma outra forma de espiritualidade na igreja. E aí, nos dizem também os estatutos que essa graça, essa experiência que é acolhida, vivida e testemunhada, ela é também necessariamente um serviço à igreja e à implantação da paz no mundo. A comunidade serve à igreja. Somos igreja católica. Estamos e estaremos sempre, com a graça de Deus, em comunhão com os nossos bispos, com o Santo Padre. Nos entendemos dentro da igreja. Continuam os estatutos. Somos uma família. Por isto, a comunidade possui como membros pessoas das diversas formas de vida, celibatários pelo reino, casais, sacerdotes, seminaristas, diáconos, homens e mulheres, jovens e adultos, pessoas casadas e solteiras. Inspirada na diversidade e unidade da Santíssima Trindade, cada forma de vida vive plenamente sua identidade própria e a complementariedade com as outras formas. Na unidade das três pessoas, as formas de vida encontram o fundamento para a comunhão de amor em sua vivência comunitária. Na explosão de amor da Trindade que tudo cria, redime e santifica, encontram um impulso para a sua missão. A comunidade é um espelho da vida trinitária e um reflexo do mistério da Igreja. Neste trecho dos Estatutos, nós entendemos, nós nos colocamos e nos entendemos como uma família. Como uma família. A comunidade, meus irmãos, quer você entre na comunidade de vida, quer você entre na comunidade de aliança, ela deve passar a ser para você uma nova família. Ela deve passar a ser para você a sua nova família. Para aqueles que vivem na comunidade de vida, esse significado é ainda mais radical, né? Porque nós deixamos nossa casa, nossa terra, nosso povo e assumimos a comunidade como a nossa nova família. Mas também na comunidade de aliança, você vai ser chamado a desenvolver dentro da comunidade novos vínculos, um novo estilo de vida, uma comunhão espiritual com aqueles irmãos com os quais você vai concretamente partilhar a sua vocação. Uma família constituída de celibatários, casais, sacerdotes, pessoas solteiras,
homens, mulheres, jovens, adultos, uma família como todas as outras, né? Uma família constituída pela diversidade, assim como a Santíssima Trindade tem a sua diversidade, mas é uma só. Nós, como comunidade, vivemos essa graça da diversidade. E como é bom, como é enriquecedor que nós tenhamos essa complementariedade na comunidade, que nós, sacerdotes, enxerguemos a beleza do celibatário, a beleza das famílias, que as famílias enxerguem e se aproximem e interajam com os sacerdotes, com os celibatários, com os solteiros, que os celibatários vivam essa graça com os sacerdotes, com as famílias, com os solteiros e assim por diante. Bom, entendermos como uma família que na sua diversidade vai vivendo, cumprindo a sua missão. Partilhe mais uma vez com a pessoa do seu lado, depois a gente já entra aqui na parte final e toque então com ela nessa dimensão da família, nessa dimensão da sua experiência com Deus também, da sua experiência com os carismas do Espírito Santo. Os nossos estatutos continuam ainda nessa parte dos fundamentos, ainda no preâmbulo, continuam falando da contemplação, da unidade e da evangelização. Escutemos. A fim de correspondermos ao chamado divino de sermos discípulos e ministros da paz, o Senhor nos concede o caminho da contemplação, da unidade e da evangelização. Para correspondermos ao chamado de Deus, o Senhor nos dá o caminho da contemplação, da unidade e da evangelização. Nós poderíamos dizer, como dissemos, em outras palavras, que a nossa vocação, o nosso chamado é o de sermos ministros e discípulos da paz, por causa da experiência com o ressuscitado que nos comunica a sua paz, que nos leva a encarnar essa paz e comunicar essa paz aos homens do mundo inteiro. Ora, os estatutos dizem que para que nós possamos corresponder a esse chamado, nós precisamos trilhar o caminho de 3 graças que Deus nos dá. A graça da contemplação, da unidade e da evangelização. A contemplação gera um coração pacificado e compassivo, saciado por Deus e aberto a todos os homens. Para que possamos transmitir a paz aos homens, é preciso estar impregnados da paz, que nos é dada pelo coração transpassado de Jesus. A contemplação, meus irmãos. A contemplação gera em nós esse coração pacificado,
esse coração compassivo. A contemplação nos enche da paz para que nós sejamos capazes de comunicar essa paz. A primazia da nossa vocação, ela está exatamente aqui na oração, na contemplação. E aí, você que está vivendo esse caminho vocacional, é muito importante que desde já, desde o seu caminho vocacional, você tenha um compromisso sério, sincero com a vida de oração. E quando eu falo de compromisso, eu falo que nós precisamos fazer uma opção. Assim como você precisa todos os dias se alimentar, senão você adoece e morre, você precisa da oração. Você precisa da oração para ser verdadeiramente shalom, para ser verdadeiramente como Deus quer. E nós sabemos que a oração nossa é aquela oração parada, contemplativa, aquela oração do coração, aquela oração pessoal em que eu dialogo com Deus. Eu não posso me resumir na minha oração como Shalom, né? Ou talvez outras espiritualidades vivam diferente, né? Mas como Shalom, eu não posso me resumir na minha oração à prática de algumas devoções. Eu não posso, na minha oração, ficar lendo conteúdos simplesmente, somente. A minha oração precisa ser um diálogo com Deus. E mais que um diálogo, um encontro com Deus. Eu me encontro com aquele que me preenche, eu me encontro com aquele que me transforma, eu me encontro com aquele que vai nas fibras mais profundas do meu ser e que me faz verdadeiramente shalom, me faz pacificado. A obra da oração em nós é uma obra de pacificação. E como nós precisamos dessa pacificação. E como nós precisamos estar em paz com Deus, com os outros e conosco mesmos. A contemplação faz brotar toda a explosiva força da nossa evangelização. Não se iluda, achando que você pode viver bem a vocação Shalom porque você ama evangelizar, e aí pronto, eu saio falando com todo mundo, falo de Deus para todo mundo, gosto de pregar, de cantar, de comunicar a palavra de alguma maneira, mas eu não tenho, o meu encontro, a minha intimidade com Deus. Ou a nossa evangelização, ela brota dessa contemplação, ela é um fruto dessa contemplação, ou então ela é uma evangelização que mais cedo ou mais tarde vai se revelar vazia, vai se revelar oca e vai deixar de produzir o seu fruto. Segundo ponto do nosso tripé, a evangelização. Como já dissemos, a evangelização brota da contemplação. E aí os estatutos nos dizem assim: evangelizar para nós é, no poder do Espírito e com o auxílio dos seus carismas, anunciar Cristo crucificado, que para os judeus é escândalo, para os gentios é loucura, mas para aqueles que são chamados, tanto judeus como gregos, é Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. A este Jesus Cristo, Deus ressuscitou dentre os mortos, e disto nós somos testemunhas. Evangelizar para nós é, no poder do Espírito, com o auxílio dos carismas, anunciar Cristo crucificado. A gente volta lá para a nossa experiência carismática, porque a nossa evangelização, ela precisa estar cheia dessa experiência carismática. A nossa evangelização precisa estar cheia da força, do poder do Espírito Santo e do uso dos carismas. Nós não simplesmente falamos de Deus,
mas nós ministramos a graça de Deus sobre as pessoas, por meio da oração, por meio dos carismas, por meio dos dons que o Senhor quiser nos dar. Mas a nossa evangelização é assim, uma evangelização carismática. Somos chamados então a ser contemplativos na ação. Dizem aqui os estatutos depois disso. Somos contemplativos, somos evangelizadores. Essas duas coisas não se contradizem, mas elas se complementam e as duas fazem parte da nossa experiência com Deus, da nossa intimidade com Deus. Ser contemplativo na ação, na verdade, é ser contemplativo sempre. Quando estou em ação, quando estou no meu trabalho, quando estou evangelizando, quando estou no estudo, quando estou na minha família, eu estou unido a Deus, porque o meu coração não se separa dele. A minha oração não é aquele momento e basta, é a minha vida inteira. Ser contemplativo na ação. Quem deseja trilhar o caminho da vocação Shalom, é importante que se entenda assim, como alguém de uma vida contemplativa. Para vivermos a nossa vocação, o Senhor nos constituiu comunidade, aos moldes das primeiras comunidades cristãs. Pelo poder do Espírito e vivência da unidade, nosso alvo é a santidade, não por presunção, mas por vocação. Chegamos ao terceiro ponto do nosso tripé, a unidade. Aprendemos que essa unidade, ela nos faz santos. Aprendemos que a vivência dessa unidade é fundamental para que a nossa evangelização aconteça com força. O amor fraterno, dizem os estatutos, é fruto concreto da contemplação e é alavanca para a evangelização. Sem esse amor fraterno, sem essa unidade, a nossa evangelização não tem o mesmo impulso, não tem a mesma força. Então nós podemos dizer, né, chegando aqui à unidade, nós podemos dizer que aquela paz que é o fundamento da nossa vocação, aquela paz, ela é acolhida na contemplação, ela é vivida na unidade, na vida fraterna, na vida comunitária, e é por isso que, por exemplo, quem é da comunidade de aliança deve se reunir 2 vezes por semana. Às vezes tem gente que diz assim, a gente poderia juntar essas 2 formações num dia só, faz a formação e a oração, e assim a gente ia ganhar uma noite a mais para evangelizar, para a nossa família, para o que for. O Moisés, ele, quando perguntado sobre isso, ele sempre disse assim que a importância de nós nos reunirmos como comunidade 2 vezes é para que os nossos laços se aprofundem, é para que nós tenhamos uma maior unidade, porque dessa unidade vem a nossa força. E aí voltando, né? Recebemos a paz pela contemplação, vivemos essa paz na unidade, transbordamos essa paz pela evangelização. Estes, meus irmãos, são então os fundamentos da nossa vocação, estes são os fundamentos da graça do carisma Shalom. Concluo fazendo somente uma menção a ainda o trecho final aqui do prólogo dos nossos estatutos, do preâmbulo, perdão, dos nossos estatutos, e aqui se diz que nós somos chamados, antes de tudo, a ser Shalom. Esse ser, ele transborda no fazer, em uma ação evangelizadora que é muito diversificada, em uma ação evangelizadora que deseja alcançar muitos meios, muitas formas de evangelização, mas que tem como objetos principais, né? Objeto não é a palavra mais bonita, né? Mas tem como aquela missão especial alcançar os jovens, evangelizar os jovens e alcançar o pobre material e espiritualmente, o homem do nosso tempo que precisa de Deus.
Que o Senhor o acompanhe neste caminho de discernimento, que você conheça sempre mais a graça da vocação e possa discernir bem o chamado de Deus para a sua vida. Deus os abençoe. Shalom.